Olá a todos, meu nome é Mahakrishnanam Das, eu sou amigo do Prabhu Adbhuta Narasimha Hari Das, sou fundador do canal Instituto Gaudiya Vaishnava de Educação, também sou professor do Bhaktivaibhava do Instituto Jaladuta e resido em Nova Jagannatha Puri, em Zurique. O Adbhuta Narasimha pediu para me apresentar, mas eu não vou ficar aqui falando de mim. Aqueles que quiserem conhecer mais, aqui é o símbolo do nosso canal no YouTube, Instituto Gaudiya Vaishnava de Educação. Tem centenas de vídeos abordando os Vedas na perspectiva filosófica e comparando com a filosofia, com a teologia ocidental, acadêmica. E a convite do meu amigo Adbhuta Narasimha, nós vamos falar um pouquinho sobre adoração às deidades, ou Artya Vigraha. Vem comigo. Artya Vigraha, a arte de ver Deus para aqueles que não podem vê-lo. Porque a adoração às deidades no templo não é idolatria. Então, muitas religiões, especialmente as abrâmicas, consideram o Vaishnavismo, as religiões védicas de um modo geral, como idolatria. Será que é mera idolatria ou será que é uma conexão direta com Deus? Então, o que o nosso amigo está pensando. Krishna Kshetra Maharaj conta que num artigo, para começar essa exposição aqui, esse vídeo, ele está trabalhando com duas fontes principais. Uma é o livro sobre adoração às deidades que Krishna Kshetra Maharaj escreveu para o meio acadêmico, e outro é o livro Jaiva Dharma, que é uma das obras-primas de Bhaktivinoda Thakur, um dos mestres, um dos acharyas da sucessão discipular de Sri Chaitanya Mahaprabhu, Gaudiya Vaishnavismo. Então, Krishna Kshetra Maharaj começa seu livro com uma citação, com um recorte do jornal do New York Times, que é bem engraçado. Então, Krishna Kshetra Maharaj conta que num artigo do New York Times, de 14 de julho de 2004, um grupo de rabinos, judeus ortodoxos de Israel, estava estimulando as mulheres judias a queimarem suas perucas. Vocês sabem, né? Os judeus ortodoxos, as mulheres, elas raspam a cabeça e usam perucas. Pois tais perucas, que tinham sido feitas com um único cabelo utilizado em um ritual, devem ser queimados. Tais perucas eram feitas com os cabelos dos peregrinos de Tirupati, que fica no sul da Índia, o templo de Balaji, o templo de Venkateshwar, onde diariamente milhares de hindus beatos raspam sua cabeça com um gesto de devoção à imagem do Senhor Venkateshwar. Então é muito comum quando nós vamos a Tirupati. Tirupati é a cidade, Balaji fica em Tirumala, que é o alto da montanha. Então quando você vai no templo da ISKCON Radha Govinda, Ashtasaki, templo maravilhoso, opulentíssimo, você vê centenas, milhares de pessoas visitando o templo com a cabeça raspada. Crianças, mulheres, homens, todo mundo com a cabeça raspada. E bate uma curiosidade, por quê? Então eles fazem isso como um sacrifício a Balaji, um sacrifício a Venkateshwar. Então, muita gente pega esse cabelo, né, ou seja, os membros internos do templo, pegam esse cabelo e vendem, né? E esses cabelo de indiano é um cabelo de muita qualidade, eles são feitos perucas e são vendidas por todo mundo. E calhou de algumas judias usarem a peruca com esses cabelos. Simplesmente os rabinos mandaram: queima, queima, queima! No Jaiva Dharma, o representante muçulmano Mullah Sahib contesta:
Abre citação, ficamos sabendo que o seu preceptor original, Sri Chaitanya Deva, corrigiu todas as falhas do Dharma hindu, do Dharma védico. Todavia, sua Sampradaya também dispõe de adoração a formas materiais, porque as deidades são feitas de argila, de madeira, de mármore, de metal, belo metal, 5 ligas de diferentes metais. Então, por isso ele está fazendo essa acusação. Queremos saber por que vocês Vaishnavas não abandonaram a adoração às formas materiais, embora sejam peritos nas decisões dos Shastras. Artha Vigraha é uma encarnação divina. O próprio nome já diz isso, né? Artha Vigraha. Vigraha quer dizer forma. Artha é a forma de adoração, ou seja, não é uma forma material, é a forma do próprio Deus. As religiões abrâmicas, elas têm dificuldade em saber quem é Deus. Já desde o tempo da Grécia Antiga, quando você lê a República de Platão, a grande questão é quem é Deus? O Sol, o Filho do Sol. Então não fica claro quem é Deus, Deus indizível, Deus que oculto. Porém, na tradição védica é escancarado quem é Deus, como é a forma de Deus. Então Deus, de acordo com os Vedas, é Vishnu, ou o próprio Krishna, que é uma encarnação, que Vishnu Narayana é uma encarnação do próprio Krishna. Isso é declarado em todos os textos, o Srimad Bhagavatam, a Bhagavad Gita, etc. Então não há dúvida quem é Deus. Isso é uma coisa muito aberta, muito explícita. Então quando se adora a forma da deidade no templo, se adora o próprio Deus. Não há diferença entre a forma e a própria divindade, de acordo com os Vedas. A pessoa deve claramente entender que a adoração Vaishnava à deidade não é idolatria. Não se pode proibir a adoração à deidade simplesmente porque alguns livros não permitem a idolatria. Tudo depende da qualidade da fé no coração do orador. Quanto mais o nosso coração conseguir transcender a influência da matéria, quanto mais a nossa consciência estiver pura, tanto mais competentes seremos para adorar a forma pura da deidade. Então aqui é o Jaiva Dharma, aqui a citação específica. Artha Vigraha é uma encarnação divina. Aqui então do livro do Krishna Kshetra Maharaj sobre a adoração às deidades. Segundo a teologia Avatara, que Avatara significa aquele que desce do mundo espiritual. A descida de Bhagavan ao mundo incentiva a representação tanto gráfica como linguística, a qual serve para estender a presença divina temporalmente. Dado que parece para tomar parte neste mundo, e dado que seu propósito se relaciona especificamente com tornar-se mais acessível aos seres condicionados, Vishnu ou Narayana admite e até traz a representação pictórica de forma adequada à sua aparição. De acordo com isso, ainda que em algumas ocasiões Bhagavan se revele ao mundo como um avatara, o sábio espiritualmente apto, o Rishi, ou o devoto puro, Shuddha Bhakta, é quem pode ver a forma divina de maneira direta, ter o darshan, a deidade. E em seguida pode transmitir o que viu para que os demais ouçam, repitam, atuem como mediadores e logo esculpam. Existe um texto, Shilpa Shastra, que ensina cada detalhe pormenorizado de como fazer uma deidade dentro dos Vedas. A forma esculpida, seguindo fielmente as especificações das descrições dessas pessoas iluminadas, Shilpa Shastra, pode, a fim de ser consagrada e invocar a deidade como devido, ser adorada mediante os processos específicos. Então, por que existe a forma da deidade? Porque através dos nossos sentidos materialmente contaminados, os nossos sentidos, a nossa visão, a nossa audição, o nosso tato, o nosso paladar, eles só conseguem capturar, absorver os elementos materiais, feitos de terra, água, fogo, ar. O éter já não é acessível aos nossos sentidos materiais praticamente.
Então, por misericórdia, por compaixão, para se tornar acessível àqueles que estão materialmente embotados, encobertos, sentidos contaminados, encobertos, Krishna, Narayana, aceita a forma da deidade, aceita uma forma aparente material para que o devoto, para que o fiel possa prestar serviço devocional, Bhakti. Então, Bhakti significa serviço devocional, ou a atitude do serviço à divindade suprema, Deus, Krishna ou Narayana. Então, como Krishna não é acessível diretamente às pessoas materialmente encobertas, Krishna é Adokshaja, que está além da visão material, da percepção material, ele é Achintya, inconcebível. Então, por compaixão, para que ele se torne acessível aos adoradores, aos neófitos, ele aceita essa forma da deidade, ele entra dentro da pedra, da madeira, do metal, da pintura, etc. Chaitanya Mahaprabhu, como a deidade de Radha Krishna. Adorar o Senhor é simples e disponível a todos. Aqui uma declaração do Srimad Bhagavatam. É essencial para um devoto adorar a forma do Senhor e não somente meditar na forma do Senhor dentro de sua mente com o cantar do Mahamantra, do mantra dado pelo mestre espiritual. Isso é mais avançado, isso é mais difícil. A adoração da forma deve estar presente. O impersonalista dá-se ao incômodo desnecessário de meditar em algo impessoal ou adorar algo impessoal, e o caminho é muito precário, é muito árduo, duro para o coração. Somos desaconselhados a seguir o método impersonalista de meditar ou adorar o Senhor. Dhruva Maharaj foi aconselhado a adorar uma forma feita de terra e água, porque na floresta, se não é possível ter uma forma feita de metal, madeira ou pedra, que é o grande Dhruva Maharaj do quarto canto do Srimad Bhagavatam, o melhor processo é pegar terra misturada com água, com essa mistura fazer uma forma do Senhor e adorá-lo. O devoto não deve ficar ansioso acerca de cozinhar alimentos. Qualquer coisa disponível na floresta ou na cidade, na categoria das frutas e dos vegetais, deve ser oferecida à deidade. É claro que alguém que já deixou a vida social, família, amigos, vida social e foi para a floresta, essa pessoa já tem um nível de consciência avançada. Por isso nós temos esses aspectos simples da adoração à deidade, né? Diferente da opulência nos templos, né? A opulência dos templos, flores, frutas, muitas oferendas, isso é para atrair a atenção das pessoas comuns para a adoração à deidade. Esse aparente espetáculo é simplesmente para conquistar os não devotos, né, os devotos neófitos. O devoto deve concentrar-se comendo isto, ele não deve estar ansioso de ter guloseimas saborosas. Evidentemente, onde quer que seja possível, deve-se oferecer às deidades os melhores alimentos. Isso é adoração nas cidades, nos grandes templos, preparados dentro da categoria das frutas e dos vegetais, cozidos ou crus. O fator importante é que o devoto deve ser regulado, mitabuk. Esta é uma das boas qualificações de um devoto. Ele não deve ansiar em satisfazer a língua com um tipo de alimento em particular. Deve concentrar-se com comer qualquer praçada disponível pela graça do Senhor dentro do templo. Conversa entre Narada Muni e o rei Yudhishthira, isso está no 7º canto do Bhagavatam. O Bhagavad Purana, ele é a síntese, ele é o grande Mahavakya, ele é o principal livro que sintetiza, que sumariza todo o conhecimento védico dentro de todos os Vedas, o Bhagavata Purana ou o Srimad Bhagavatam. Realmente auspiciosos são os lugares onde há um templo de Krishna, a suprema personalidade de Deus, no qual presta-se-lhe a devida adoração, e também os lugares para onde fluem os célebres rios sagrados mencionados nos Puranas. Os textos védicos suplementares, toda atividade espiritual neles executada, de certo produz muito efeito. Lagos sagrados como Pushkara e lugares onde pessoas santas vivem, tais como Kurukshetra, Gaya, Prayaga, Pulaharashman
Naimisharanya, às margens do rio Falgu, Setubanda, Prabhasa, Dwarka, Varanasi, Mathura, Pampa, Bindu Sarovara, não é o Pampa gaúcho, Badarikashram, Narayanaram, os lugares onde o rio Nanda flui, os lugares onde o Senhor Ramachandra e Mãe Sita se refugiaram, tais como Chitrakuta, e também as regiões montanhosas conhecidas como Mahendra e Himalaya, todos eles devem ser considerados muito piedosos e sagrados. Igualmente, os lugares situados fora da Índia, porque vem a questão sectária. Quer dizer, então, que só dentro da Índia alguém pode praticar religião? Não. Vida espiritual, ela é universal. Ela nunca pode ser sectária ou particular, porque Deus é a fonte de tudo e está em tudo. Vida espiritual jamais pode ser sectária ou particular. Então, existem adaptações que equalizam a questão. Igualmente, os lugares situados fora da Índia, onde há centros do movimento da consciência de Krishna, templos, e onde as deidades de Radha e Krishna são adoradas, devem ser visitados e adorados por aqueles que querem obter avanço espiritual. Aquele que tenciona avançar na vida espiritual pode visitar todos esses lugares e neles realizar cerimônias ritualísticas para obter resultados 1000 vezes superiores aos resultados das mesmas atividades realizadas em qualquer outro lugar. Analogia da caixa de correio, do Bhagavad Gita, capítulo 12, verso 5. Então, Prabhupada dá uma analogia muito interessante para entendermos a adoração à deidade. Então, se você quer enviar uma carta para um amigo distante, você tem que colocar essa carta na caixa de correio. Então, na cidade, nós encontramos espalhados centenas de caixas de correio. A questão é que essa caixa de correio representa o correio central. Essa caixa de correio, ela é autorizada. Então, se você fizer a sua carta, colocar o selo, o endereço destinatário, o seu remetente, e for nessa caixa de correio feita pelo correio, ou seja, autorizada, que representa o correio, você vai colocar essa carta nessa caixa e essa caixa vai chegar até o destinatário. Da mesma forma, a deidade é uma forma que representa a Suprema Personalidade de Deus. Assim como a caixa de correio não é diferente da instituição correio, da mesma forma a deidade de Krishna, Radha e Krishna, não é diferente de Krishna. Então, quando você deposita a sua adoração, as suas orações, a sua fé nessa deidade, esse é o local correto para poder ser enviado a Deus. Agora, se você manufaturar, se fizer a sua própria caixa de correio, um bezerro de ouro, será que as suas orações, devoções vão ser aceitas? Vão chegar a Deus? O que é superior, Kirtana ou adoração às deidades? De acordo com Prabhupada, Sri Chaitanya Mahaprabhu queria que o movimento Hare Krishna com deidades instaladas se espalhasse por todas as aldeias e cidades do mundo, para que todas as pessoas do mundo pudessem tirar proveito desse movimento e tornar-se completamente exitosas na vida espiritual. Sem vida espiritual, nada é auspicioso. Além disso, se um devoto grihasta, chefe de família, adora no lar a Shalagrama Shila, ou a forma da deidade, seu lar também se torna um lugar muito especial. Era habitual que os membros das 3 classes superiores, ou seja, os Brahmanas, os Kshatriyas e os Vaishyas, adorassem a Shalagrama Shila, ou uma pequena deidade de Radha Krishna, ou Sitaram, instalada em cada lar. Mas em Kali Yuga, a adoração à deidade está sendo negligenciada. A adoração à deidade, Artha Vigraha, ela atinge a sua complexidade, ela atinge o seu cume, o seu auge, especialmente em Dwapara Yuga, há cerca de 5.000 anos atrás. Em Kali Yuga, é muito difícil as pessoas adorarem a deidade de maneira 100% eficaz, com total reverência, adequação dos mantras. Então, já que em Kali Yuga, na era atual, existem falhas na adoração à deidade, qual seria o remédio? Qual seria a solução? Acontece que o canto do Mahamantra Hare Krishna é mais poderoso do que a adoração à deidade, especialmente em Kali Yuga.
Chaitanya Mahaprabhu declara isso, né? Naminama Karibahuda Nidya Sarva Shakti. Em Kali Yuga, ele investe com todas as suas potências esse cantar dos santos nomes. Chaitanya Mahaprabhu mostrou o exemplo prático, pois não estabeleceu nenhum templo ou deidade, senão que introduziu largamente o movimento de Sankirtan, o cantar dos santos nomes, todo mundo junto, em todos os lugares. Portanto, os pregadores da consciência de Krishna devem dar mais ênfase ao movimento de Sankirtan, em especial, distribuindo cada vez mais literatura, os livros de Prabhupada, literatura transcendental. Isto ajuda o movimento de Sankirtana. Sempre que houver possibilidades de adorar a deidade, pode-se estabelecer muitos centros, porém, de um modo geral, deve-se dar mais ênfase à distribuição das publicações dos livros transcendentais, pois isso será mais eficaz em convencer as pessoas à consciência de Krishna. De acordo com Bhaktivinoda Thakur, em seu Jaiva Dharma, para falar a verdade, seria muito inauspicioso para as pessoas em geral se não houvesse adoração às deidades. Ao sentirem-se inclinadas a prestar serviço ao Senhor, as divas, almas espirituais comuns, desanimam se não conseguem ver a forma da deidade diante delas. Então ela é esse objeto empírico acessível à deidade. É Krishna acessível aos sentidos materiais dos neófitos. Em religiões nas quais não há adoração à deidade, os membros situados em um nível inferior de qualificação espiritual são bastante materialistas e esquecidos de Ishvara. Especialmente, nós estivemos em Istambul em 2019, e quando você vai na Mesquita Azul, que é uma das 3 maiores do mundo, não tem nada dentro. A arquitetura é bela, a decoração é bela, mas não tem nenhum símbolo, não tem nenhum ícone. Totalmente impessoal. Ou vivem em estado de distração. Portanto, a adoração à deidade é o alicerce da religião para toda a humanidade. A base tríplice da adoração. O que é essencial na adoração aos templos? 3 coisas para Prabhupada pediu. Pessoalidade, ou seja, a deidade é uma pessoa com gosto, com características particulares. Limpeza e pontualidade nas cerimônias. Essa é a tríplice, a base da adoração nos templos, da adoração à deidade. Concluindo, nós, aqui na situação do Bhaktivinoda Thakur, veja como o Bhaktivinoda Thakur era totalmente mente aberta, como a consciência do Thakur era realmente avançada. Nós consideramos que é essencial despertar de bhava, amor puro por Deus, o estágio preliminar, por Bhagavan de qualquer forma possível. Sim? Não é só um meio, só um caminho. A porta que conduz à elevação gradual é firmemente trancada quando pessoas que estão em diferentes níveis de adoração são ridicularizadas ou condenadas, como aconteceu no Tribunal da Inquisição na Europa, né? Aqueles que se deixam enfeitiçar pelo dogmatismo, tornando-se deste modo sectários, carecem de qualidades como generosidade e tolerância. Isto é porque eles ridicularizam e condenam os outros que não fazem adoração da mesma maneira que eles. Este é o grande erro deles. Essa citação vem do Jaiva Dharma, do grande Bhaktivinoda Thakur, o grande magistrado, pai de Bhaktisiddhanta Saraswati, no século XIX e século XX. Essa é a famosa Shalagrama Shila. Vejam como ela é adorável, simpaticíssima e extremamente misericordiosa. Shila Prabhupada Patita Pavana Jagadguru Ki Jai. Então aqui nós encerramos a nossa apresentação, a convite do nosso amigo Adbhuta Narasimha Hari, nosso amigo, nosso irmão espiritual. Se vocês se interessarem, se vocês gostaram do conteúdo, o meu canal no YouTube é Instituto Gaudiya Vaishnava. Vocês digitam isso e vocês vão encontrar o logo do canal, que está no primeiro slide. Eu ia agradecer muito a aparição de vocês.
E tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Hare Krishna e tchau!